Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo devem analisar um recurso extraordinário que questiona se o sequestro de bens e hipoteca de imóvel ofende os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e o direito de propriedade. O autor do processo questiona se a medida do Tribunal Regional Federal da 4ª Região violou ou não a Constituição Federal, que garante a presunção da inocência. Ele é acusado de omitir o pagamento de contribuições previdenciárias e, na decisão, foi determinado o bloqueio de bens e de valores de sua conta bancária a pedido do Ministério Público Federal. Agora, cabe ao plenário do Supremo Tribunal Federal dar a palavra final sobre o assunto. O relator do processo é o ministro Aires Brito. O autor alega que a medida, além de contrariar o princípio da presunção da inocência, feriu a garantia à moradia e à função social da propriedade, argumentando também que a pena foi desproporcional. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. E vamos agora conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Então, Gisele, qual a importância de medidas como essas no processo penal? Veja bem, Ana Amélia, são medidas cautelares patrimoniais. E elas visam efetivamente assegurar a execução penal, por exemplo, de uma pena de multa, o ressarcimento da vítima ou do ofendido em relação aos danos por ela sofridos pela prática criminosa. Então, são medidas normalmente deferidas em crimes que acabam trazendo grande prejuízo ao erário público, como, por exemplo, nos crimes tributários, nos delitos contra a ordem financeira, nos crimes de lavagem de dinheiro, nos crimes contra a Previdência. Então, nesses casos, é preciso que haja uma decisão judicial ordenando a medida constritiva para se assegurar no futuro o pagamento de custas processuais, dentre outras situações. Pois é, e o que o juiz ele pode, então, determinar para assegurar essa aplicação da lei penal? Bom, no Código de Processo Penal existem algumas medidas previstas, como, por exemplo, o sequestro, o arresto e também a hipoteca legal. O sequestro, ele acontece toda vez que tem notícia de que aqueles bens, eles foram obtidos em proveito do ilícito que foi cometido ou de alguma forma são produto do crime, ou seja, para se determinar o sequestro de um determinado bem de alguém que está sendo acusado de um ilícito penal, é preciso demonstrar, ter indícios veementes de que aqueles bens, eles têm ligação direta com o ilícito, ainda que não estejam na disposição do acusado, mesmo que já tenham sido transferidos a terceiras pessoas. Em relação ao arresto e à hipoteca legal, não há necessidade de se provar essa ilicitude, ou seja, qualquer bem do acusado pode ser atingido pelo arresto ou pela hipoteca legal. Vai depender se é bem móvel ou se é bem imóvel. E nesses dois últimos casos, a finalidade é possibilitar que o ofendido, a vítima, ela efetivamente seja ressarcida dos prejuízos. Bom, no caso aqui, no que consiste a ofensa alegada? Bom, o que acontece? O que se argumenta aqui é de que essas medidas acabariam sendo uma antecipação punitiva. Por quê? Porque acabaria retirando do acusado a propriedade de determinados bens antes mesmo de uma decisão definitiva transitada em julgado. E que para até mesmo deferir essas medidas, o juiz acabaria tendo que fazer um pré-julgamento em cima de tudo aquilo que foi provado até então.